Feliz quinta-feira, pessoal. Boas notícias. Estamos em alta praticamente em todos os lugares. Estamos em 7º lugar no ranking geral do Apple Podcasts. Estamos em 10º lugar no ranking geral do Spotify Podcasts, e isso é só na primeira semana do programa, apenas o 4º episódio. Muito empolgante. Mas também estamos em alta no Twitter, na internet e no YouTube porque participei do programa do Piers Morgan ontem à noite. Era para durar 30 minutos, mas acabou durando 1h30 e foi isso que aconteceu. Por que você saiu do Daily Wire? Muita atenção tem sido dada ao fato de você constantemente se referir a Cristo como Rei. Usar deliberadamente essa frase foi um ato intencional de provocação para pessoas como Ben Shapiro. Eu quero que cada pessoa no mundo declare Cristo como Rei. Seja você alguém considerado nazista, supremacista branco, judeu, muçulmano. É a frase em si que eu quero declarar. Quem você quer que vença a guerra, Ucrânia ou Rússia? Não quero que Zelensky vença. Não quero que Putin vença. Acredito que Zelensky seja igualmente corrupto. Eu acredito. Não, você não precisa. Criminal. Que porcentagem da população precisa ser morta antes que possamos usar a palavra genocídio? É uma coisinha engraçada. Eles não vão te contar O que ela disse aqui. Eu apostaria toda a minha reputação profissional no fato de que Brigitte Macron é, na verdade, um homem. Com essa declaração, toda a sua reputação profissional vai por água abaixo. Queimada, você me pegou. Arrasa, garoto. Eu aposto 100 mil com você agora. Mas está comprovado, sem qualquer dúvida, que ela nasceu mulher. Você vai apostar... Quem? Não, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Perdão? Brigitte Macron é uma pervertida. Ah, sim. Ele veio me buscar ontem à noite, pessoal, e adivinhem, eu revidei ele na mesma hora. É realmente uma lição de como a mídia funciona. Como a mídia está constantemente operando em nossas mentes. E é nisso que vamos falar hoje sobre Candace. Vai. Certo? Então temos falado muito sobre psicologia esta semana, e realmente é o nome do jogo quando as pessoas enfrentam essa matriz figurativa. A matriz a qual eles estão realmente aludindo. O que eles estão aludindo é a ideia de que existe todo um sistema ilusório mesmo, que foi criado para nós, que estamos praticamente escravizados a esse sistema e que cada uma de nossas ações está sendo ditada por ele e que a maioria de nós está completamente adormecida em relação a isso. E então você se pergunta, como isso pode ser? Como isso poderia ser possível? Como minhas ações poderiam estar sendo influenciadas por algum sistema? E a resposta, é claro, é psicologia. Como eu disse ontem e anteontem, existem forças que estão impactando sua psique a cada momento de cada dia. E o maior contribuinte para isso é, claro, a mídia, a magia negra da mídia. Então, sim, ontem eu participei do programa do Piers Morgan. A equipe me disse que seriam 30 minutos inteiros. Vamos falar sobre algumas coisas, divulgar seu programa. E claro, eu já sabia que não seriam apenas 30 minutos. Eu sabia que ele ia jogar absolutamente tudo contra mim, mas fui mesmo assim porque acho importante que as pessoas do mundo todo vejam que você não precisa cair nessas iniciativas do governo e da mídia. Você pode se manter firme no que acredita e pode sobreviver. E sim, isso tem sido assunto em toda a internet. E quero trazer para vocês, caso não tenham 1h30 para dedicar a mim e ao Piers Morgan, realmente os 5 melhores momentos. Então vamos direto ao assunto. Momento número 1. E claro, eu já esperava por isso. A pergunta obrigatória sobre Israel. Eu não sei o que é isso, mas aparentemente é algum tipo de sacramento religioso sobre o qual todo membro da mídia precisa falar sem parar sobre Israel. Você literalmente pensaria que eu era um cidadão israelense e que todos nós somos cidadãos israelenses. Não faz sentido para mim e para muitas outras pessoas ao redor do mundo porque existe essa obsessão e esse foco nesse país do Oriente Médio. Eles quase tentam te penalizar, te punir por não dar atenção a isso. E então, sim, é claro, Piers Morgan veio direto ao assunto e tentou fingir que era suspeito eu não ter tuitado por dias quando ocorreu um ataque terrorista em solo de um país estrangeiro. Ouça só. E aqui é onde eu fico curioso sobre seus tweets durante esse processo, essa guerra toda, porque no dia 7 de outubro você não tuitou nada. Você não tuitou nada. Nos dias 8 e 9 de outubro, você tuitou tanto sobre paz mundial desde que tiramos o homem laranja do cargo. Que bom que os adultos estão de volta no comando. Muita gente diz, bem, se você se importa tanto com pessoas inocentes sendo mortas, por que não disse nada quando 1.200 pessoas foram massacradas da forma mais brutal e bárbara nesse terrível ataque terrorista do Hamas? E quase 7.000 pessoas ficaram feridas, algumas delas de forma catastrófica e irreparável.
Por que isso não te motivou a dizer nada? Bem, antes de tudo, Israel é um país estrangeiro. Normalmente, eu falo sobre assuntos relacionados aos Estados Unidos. Em segundo lugar, você está citando apenas o meu Twitter. Eu também estou no Facebook, também estou no Instagram. Eu também tinha um podcast diário no qual respondi diretamente sobre o que aconteceu e chamei os eventos de horríveis várias vezes. Várias vezes. Disse o quê? O que o Hamas fez foi absolutamente horrível. Então você está usando um recorte do meu Twitter, onde você reconhece que eu não postei por dias, para sugerir que eu não tinha nada a dizer sobre o que aconteceu. Agora, para deixar claro, eu sou consistente em todos os assuntos. Eu não quero que os Estados Unidos se envolvam de forma alguma em nada do que está acontecendo em Israel. Eu não quero que meu dinheiro seja enviado para Israel. Não deveríamos estar apoiando Israel. Obviamente, Thomas Massie já mostrou várias vezes como não faz nem sentido econômico termos tanta dívida e, mesmo assim, enviarmos dinheiro para apoiar Israel. E a maior questão, aliás, que eu tenho com Israel e com essa ideia de que eles estão acima de qualquer crítica, é o fato de que eles estão fornecendo armas para assassinar cristãos, certo? Na Armênia, o país cristão mais antigo do mundo. E mesmo assim, ninguém fala sobre isso. Por algum motivo, parece que quando judeus morrem em Israel, há cobertura total na mídia. Mas quando cristãos morrem pelo mundo todo, ninguém fala a respeito. Todo mundo quer relacionar tudo à Segunda Guerra Mundial. Todo mundo quer falar sobre Adolf Hitler, e com razão, ele foi uma pessoa horrível. Mas ninguém quer falar sobre Henryk Yoda, certo? Ninguém quer falar sobre os bolcheviques. Ninguém quer falar sobre o Holocausto cristão. Estou cansado da mídia, exausto da mídia não falar sobre o que está acontecendo com os cristãos ao redor do mundo. E é especialmente horrível enquanto, ao mesmo tempo, isso está acontecendo. O massacre de cristãos na Armênia, as armas sendo fornecidas por Israel, e a mídia vira o rosto e diz, ok, mas e quanto ao que está acontecendo em Israel? Sabe de uma coisa? Eu estou pedindo igualdade de verdade, certo? Porque parece que isso é uma categoria especial, esse relacionamento especial que temos. Eu sou cristão antes de tudo, certo? E por isso minhas preocupações vão ser com o que está acontecendo com os cristãos ao redor do mundo, porque somos nós. Nós somos a religião mais perseguida do mundo. E todos os cristãos que estão assistindo isso precisam perceber que chegou a hora de começar a se manifestar. Porque temos sido silenciados sobre as coisas que estão acontecendo conosco há muito tempo. E a mídia claramente não é nossa amiga. Quando houver cobertura total sobre cristãos sendo mortos na Armênia, cristãos sendo mortos na Nigéria e sobre o tratamento dos cristãos na América e em todo o mundo hoje, aí você me pergunta se eu vou usar minha plataforma e minha voz para falar sobre o que está acontecendo em Israel. Que tal isso? Que tal isso, Pierce? E eu vou te dizer como foi. Foi bem. Ele obviamente encerrou imediatamente essa parte da conversa porque existem padrões duplos agressivos aqui. A ideia de que você pode dizer para alguém, por que você não usa sua plataforma para falar sobre isso? Você não gosta? Eu rolei o feed do Pierce e acontece que não quando cristãos armênios estão sendo mortos e bombardeados, e é um fato que Israel está fornecendo as armas para isso. Pierce não tem nada a dizer. Então por que ele está priorizando Israel? Ele não consegue responder a essa pergunta, então quer mudar de assunto. É constantemente esse esforço para manipular você a focar sua vida e sua atenção no que eles decidirem pressionar. E isso não está certo. E essa é a minha crença. Eu sou cristão. É claro que vou usar meu feed do Twitter. Vou dedicar meu feed do Twitter a coisas que são do meu interesse. Esse é o meu direito. Também sou americano e reconheço quando olhamos ao redor que os americanos não conseguem pagar pela gasolina, não conseguem pagar pelas compras. E por que não conseguimos? Porque, enquanto a mídia nos convence de que é nosso dever sermos escravizados economicamente às fronteiras e aos interesses de todos, menos de nós mesmos e de nossas famílias, eu não aceito isso. Então, o que ele faz? Ele muda de assunto. Para, claro, o que eu também esperava. Tentar intimidar e acusar todo mundo de ser teórico da conspiração. O que eu fiz instantaneamente foi devolver isso para ele. Porque todos nós entendemos, vivendo nesse mundo pós-mídia tradicional, que eles é que são os teóricos da conspiração. Quantas vezes a grande mídia tentou nos vender algo, só para, com o passar do tempo, percebermos que eles estavam mentindo sobre tudo. E quando são pegos mentindo sobre tudo, eles simplesmente tentam voltar atrás. E de forma notável, eu disse para o Pierce, sim, não, você propagou as teorias conspiratórias do BLM e de raça e depois voltou atrás. Você propagou as teorias conspiratórias da Covid e depois voltou atrás. E ele não gostou nada disso. Não. Ele tentou recuar ainda mais. Ouça só. Então, não interprete a minha única ressalva sobre a capacidade da vacina de prevenir a transmissão como algum grande meia-culpa. Eu acho que isso é um enorme meia-culpa, Pierce. Isso é um grande meia-culpa.
Um grande meia-culpa, porque isso significa que você não é para sair por aí, tudo se resume a colocar uma vacina experimental no braço das pessoas e encorajá-las a não ouvir vozes independentes que estavam dizendo calma aí, isso é um enorme meia-culpa. Pessoas morreram por causa da vacina. Então você está falando de pessoas que morreram por não terem recebido o tratamento. Muitas pessoas morreram por causa da vacina. Houve muitas pessoas, como meu avô, que tomaram a vacina e morreram em menos de 1 ano, porque isso fez com que sua demência se espalhasse repentinamente. E de certa forma você não tem ideia. Pare. Eu deixei. Você não sabe que isso foi por causa da vacina, sabe? Antes de tudo, eles já admitiram muita coisa. Eles mentiram sobre o distanciamento social de 1,80. Isso veio à tona há 2 semanas. E você estava do lado de todas essas pessoas, então não finja que isso é um pequeno meia-culpa. Pessoas morreram de coágulos sanguíneos relacionados às vacinas que você dizia para elas correrem e tomarem. Ok, pessoas morreram. Eles têm talvez que ouvir. Você concorda? Entendeu que houve algum envolvimento do governo? Não, eu deixei você falar sobre seu meia-culpa. Se eles tivessem parado e ouvido vozes independentes, que eu acho que provavelmente têm uma força maior quando se trata de enfrentar iniciativas do governo, porque reconhecemos que o governo não é nosso amigo e reconhecemos que o governo não está tentando salvar nossas vidas. Talvez essas pessoas estivessem vivas. Talvez minhas amigas que tiveram abortos espontâneos e minhas amigas que diziam que isso estava afetando a menstruação delas, até que o governo estivesse pronto para admitir isso 7 meses depois. Se você tivesse ouvido pessoas que estavam contando suas próprias experiências, alguém que eu conheço que ficou completamente cego de um olho por causa de um coágulo ocular estranho. Então não finja que isso é pouca coisa. Nada, não fico feliz que você mudou de ideia. Deixe-me responder, mas não finja que é pequeno. Eles morreram por causa da vacina. Deixe-me responder. E a propósito, eu quero... Fique claro para as pessoas que estão assistindo isso. Ele está dizendo, ainda entendo. Estou dizendo para não fazer isso só para ouvir uma opinião diferente. Não deixe que o governo coloque isso em seu braço. O sistema de Deus funciona. O governo não está consertando você de forma alguma. Honestamente, ele não sabia o que fazer com aquilo. Eles estão acostumados a poder comemorar, os especialistas. Na verdade, foi assim que ele começou. Eu deveria ter mostrado essa parte para você também. Mas ele começa a falar sobre como os especialistas, você sabe, confirmaram e os estudos científicos confirmaram, e ele está apenas fazendo um pequeno meia-culpa. Você sabe, ele saiu por aí dizendo para todo mundo tomar a vacina porque ele achava, como ele mesmo diz, que isso impediria a transmissão. E então ele percebeu depois que, na verdade, não impedia. Foi só um pequeno meia-culpa, um pequeno mocopa. Dizer para as pessoas arregaçarem as mangas e injetarem algo no braço. Só um pequeno, no qual as pessoas tiveram reações. No qual eles mentiram rotineiramente. Na verdade, eles nos trataram, as pessoas que diziam para não tomar a vacina, como leprosos. As pessoas que não queriam tomar vacinas. Vocês trataram como leprosos. E ele continua muito nessa linha. Se você quiser assistir a essa conversa completa, quando ele começa a me pressionar de modo geral sobre minha perspectiva em relação às vacinas. E eu tenho sido muito claro, eu não vou mentir nem fugir de quem eu sou. Eu não vacino meus filhos, ok? Dediquei um programa inteiro para mergulhar na história das vacinas, porque o que aconteceu durante a Covid foi a primeira vez que as pessoas acordaram para a ideia de que todo um ecossistema pode estar te dizendo algo que não é verdade, algo que na verdade já acontece há muito tempo. E então meu trabalho é dar informações às pessoas. E claro, o trabalho dele é fingir que tudo é teoria da conspiração até que a teoria da conspiração se prove verdadeira. O que nos leva, é claro, a Brigitte Macron. Estava entre os assuntos mais comentados. Piers Morgan lançou o desafio. Ele disse, $100 mil, Candace, para provar que Brigitte Macron é um homem. Agora, é claro, ele fez isso um pouco pelo espetáculo. E o que ele ofereceu foi, você sabe, Brigitte Macron está processando o jornalista que trabalhou na história por 3 anos com genealogistas e mostrou que Brigitte Macron simplesmente não existiu por 30 anos. Mas o irmão dela, Jean-Michel Trogneux, existiu por 30 anos. E então o irmão dela desapareceu e Brigitte Macron apareceu de repente e os dois nunca foram vistos juntos. E ela se recusa a responder qualquer pergunta ou a apresentar uma simples fotografia dela mesma. Mas o trabalho é, claro, fazer parecer que esses jornalistas e a Candace estão apenas contando a história. Isso é tão louco? Não, o que é louco é como é fácil desmentir essa história, mas em vez disso, estão levando as pessoas ao tribunal. Então ouça o que Piers Morgan disse sobre isso. Onde estão as suas provas de que Brigitte Macron é transgênero? Bem, eu fiz uma série inteira falando sobre de onde isso veio. E antes de mais nada, você está fingindo que fui eu quem promulgou isso.
Na verdade, foram 3 jornalistas bolsistas que trabalharam na história por 3 anos. Eles se uniram a genealogistas e descobriram o que era absolutamente fascinante. Li o relatório inteiro e todos que estão assistindo, em vez de ouvir Piers Morgan dando um monte de adjetivos. Ridículo. É horrível. Não acredito que ela está dizendo isso. Por que você não vai atrás de uma fonte primária? Por que você não vai? Eu não preciso. Porque, na verdade, como você sabe, há um jornalista francês, porque isso não veio de mim. Isso veio de jornalistas franceses. E enquanto, como você sabe, Brigitte Macron estava deixando terminar uma declaração pessoal enquanto eles trabalhavam nessa matéria, os Macrons enviaram o serviço secreto para interromper isso. Isso não é algo normal de se fazer quando alguém está prestes a publicar uma mentira. Você simplesmente diria, isso é ridículo. Publique e nós contestaremos. Eles enviaram o serviço secreto para intimidar esses jornalistas. Eles pegaram os telefones deles, os detiveram, queriam saber quem estava trabalhando na matéria. E o que eles descobriram foi absolutamente fascinante. O que eles descobriram foi o fato de que Brigitte Macron, que alega que a pessoa que dizem ser ela, na verdade, é seu irmão, que nunca foi visto e que eles nunca apresentaram, que Brigitte Macron viveu como homem por 30 anos e depois fez a transição aos 30 anos de idade. Então ele está tentando dizer que isso é loucura. Isso é absurdo. Por que você simplesmente não vai atrás de uma fonte primária? Não faça isso. Eu não sou a fonte primária. Seria muito fácil contestar isso. Tudo o que Brigitte Macron teria que fazer é apresentar uma única foto dela nos primeiros 30 anos de vida, ou dar uma voltinha com o irmão, que ela alega não ser. Mostre-me a prova. Donald Trump não é transgênero. Há toneladas de fotos de Joe Biden. Eu acho que Donald... Trump nasceu mulher. Mostre-me a prova. Ok, há toneladas de fotos de Trump de 20 anos atrás na Oprah. O que você está dizendo? Há uma mãe, 30 anos de vida, basta mostrar uma foto sua. Não precisamos debater isso. Basta aparecer em qualquer lugar. Andas? Mãe, você não tem nenhum escrúpulo quanto à dor que está causando aos seus próprios filhos dela com esse tipo de aplauso. Quer dizer, eu rolo. Por favor, pare com essa sensibilidade. Você decidiu que quer liderar um país, certo? A honestidade é exigida. Mais jornalistas deveriam investigar essa história internacionalmente para ver o que realmente está acontecendo aqui. Porque, na melhor das hipóteses, você tem uma história pervertida que, na minha opinião, se aproxima demais da pedofilia. Só a história de como eles se juntaram já é estranha. Você supostamente tem um homem gay, a pessoa que teve casos gays com ele, que falou sobre as drogas que ele usou com Macron. E você tem essas duas pessoas que são completamente dementes. Liderar o Estado da França, não, meus amigos, é a sua postura em relação aos negócios. Ok? Você não vai manipular o público. Na verdade, eu vi esse clipe, mas não consigo encontrá-lo na internet. Mas eram apenas os irmãos Tate, e eles estavam falando sobre o quão errados estavam todos os especialistas e cientistas sobre a Covid. Então, como é possível que tantas pessoas do lado errado da questão, os irmãos Tate, Kennedy, Owens, você sabe, acertaram sobre a Covid e não os especialistas? E o que eles querem dizer é que tudo o que você precisa fazer é viver um pouco, certo? Um pouco de esperteza pode fazer toda a diferença. Todas essas pessoas com seus diplomas, elas têm malícia de rua? Você já viveu um pouco? É normal alguém estar trabalhando em uma matéria alegando que você viveu como homem por 3 anos? Alguém agora mesmo ligou e disse, sabe, o Daily Mail está preparando um artigo dizendo que você, Candace, viveu como homem por 30 anos. Você acha que eu vou ligar para a polícia e para o FBI para se envolverem nessa história? Usar o braço do serviço secreto francês para ir intimidar os jornalistas, mantê-los em uma cela, pegar seus telefones, perguntar quem mais está trabalhando na matéria. Isso não me faz pensar que você é inocente. Isso é um absurdo. Eu diria, publiquem a matéria para que eu possa desmenti-la. Porque simplesmente não se passa 30 anos sem ter uma foto sua tirada. Você simplesmente não passa mais de 30 anos dizendo que teve 3 filhos sem ter uma foto sua tirada. Não funciona assim. Ok, eu diria, aqui está. Aqui está meu anuário do ensino médio, meu anuário do ensino fundamental. Aqui estou eu quando bebê. Aqui estou eu com minha família. Aqui está uma série de fotos que você pode olhar para comprovar que a pessoa que publicou esse artigo é completamente maluca. Mas eles não estão fazendo isso. O que eles estão fazendo é fazer com que a mídia, os jornalistas digam, isso é tão absurdo. Eu me lembro que a Bari Weiss realmente tweetou do New York Times fingindo ser independente. Tão absurdo que ela disse isso sobre a Brigitte. Parem de usar adjetivos para descrever pessoas que têm bom senso. Ok, apresente a prova. Você deveria simplesmente dizer Brigitte, uma foto, uma foto. E quando eles realmente apresentaram uma foto, acabou sendo da filha da Brigitte. Fã da T. Ok, aí tem uma história. O povo francês tem tentado trazer isso à tona há anos. E o fato de estarem usando o sistema judiciário para intimidar jornalistas não é algo bom.
Então, como eu disse, quando eles usam esse tipo de tática, você precisa enfrentá-los. E claro, isso me leva ao último momento que eu simplesmente adoro, que é quando eles realmente não têm mais nada. Eles sempre recorrem a esse apelo à autoridade. E o Piers Morgan quis me lembrar que ele tem diplomas em jornalismo. Ele é um repórter de verdade. E quem sou eu? Ouça só. Aqui está a diferença entre eu e você. Eu realmente fui repórter por muitos, muitos anos. Você nunca foi. Então, quando você diz que faz reportagens sobre essas coisas, posso te dizer que nenhum jornalista, nenhum repórter de verdade faria isso. Leria um processo judicial e depois faria um tweet afirmando como fato, com suas próprias palavras. Ele não está na prisão porque é um agente federal. Se Seth pode tentar ir embora, isso não é reportar um processo. Isso é expressar a sua opinião pessoal. E se você não sabe a diferença, é porque você não é um repórter. Eu sou. Bom, agora chegamos à sua profissionalidade, eu acho. Byers, me conte mais. Em que escola você estudou? Diga-me. Fui para Harlow, faculdade de jornalismo. Em Essex. Inglaterra. Bom, então é melhor ouvirmos vocês. Vocês ouviram eles. Temos que confiar nos especialistas e nos colegas. Foi repórter, ele foi para uma faculdade de direito jornalístico. E, portanto, quaisquer conclusões que ele tire são as profissionais e corretas. E você definitivamente deveria ouvir Piers Morgan. Eu realmente sei a diferença entre reportar sobre um processo, onde você está um passo afastado do conteúdo do processo, e afirmar algo como fato. Mas eu acho que você não sabe, porque nunca foi realmente um repórter. Esse é o meu Ponto. Queimada. Você me pegou. Arrasou, garoto. A garota realmente me pegou. Vou começar a falar com vocês desse jeito. Você não é repórter. Sim. Você não é repórter assistindo a este programa. Você não é repórter. Você sabe de alguma coisa? Você não é repórter. Você já viveu? Isso não importa. Sou repórter. Eu sei coisas. Eu sei como interpretar os processos e o que fazer com eles. E é por isso, meus amigos, que a grande mídia se desintegrou. Falar constantemente com condescendência sobre as pessoas, fazer suposições sobre elas, falar sobre... Eu estudei no Harlow College, sabia? Sou formada em jornalismo. Sim. PS. Bem, como repórter, você deve saber que provavelmente não deve obter todas as informações da Wikipédia. Eu não mordi a isca, eu não respondi a ele. Mas o fato é que eu também tenho um diploma em jornalismo. Na verdade, eu tenho mais diplomas do que o Piers Morgan. Tenho bacharelado em jornalismo e em inglês, e ele só tem um em jornalismo. Mas isso não importa. Não importa. Por isso que eu não disse nada. Mas é engraçado. Por fim, e acho que essa foi realmente a minha parte favorita, ele começou a falar sobre como a Taylor Swift é maravilhosa. Porque, é claro, você também precisa se sacrificar para Hollywood. Hollywood é tão incrível, e ela é ótima. E ele me disse que estava levando a filha dele a um show da Taylor Swift. Ele não entendia como eu não via nela um ícone feminista. Ela tem tanto dinheiro, tanto sucesso. Claro, toda mulher deveria se medir pela quantidade de dinheiro que tem no banco, certo? Não, ouça só. Quem é, para você, um ícone feminista no mundo da música? Ícone feminista. Acho que o feminismo é uma droga, mas uma mulher para admirar seria minha avó. Não. No mundo da música, quem seria? Acho que Hollywood. Acho que Hollywood é demoníaca. Então, eu não me inspiro em pessoas de Hollywood, apenas na minha avó e em todas as donas de casa que se dedicam, você sabe, dão cada pedacinho de si todos os dias aos seus filhos. Esses são meus ícones. Essas são minhas. Meus ícones feministas? Justo. Ele teve que deixar essa passar também, porque nunca a ouviu. Como assim você não tem uma queda por nenhuma celebridade? Como assim você não tem um ícone feminista? Como assim você não acha Hollywood incrível? Eu não acho. Acho que é uma porcaria. Acho que a mídia é uma porcaria. E eu me divirto muito mais olhando e me inspirando nas inúmeras mulheres que ouvem este podcast, nos homens que ouvem este podcast, ouvindo pessoas que realmente buscam ter bons valores. E o que significa ter bons valores é colocar a fé e a família em primeiro lugar. E isso levanta a questão: que tipo de futuro você quer deixar para seus filhos? Uma vida de liberdade, paz, prosperidade. Nós sabemos, especialmente agora, que isso não é garantido. Cabe a nós, pais e avós, transmitir conhecimento e o amor pela liberdade a eles. As escolas públicas definitivamente não vão fazer isso. A essa altura, você provavelmente já ouviu falar dos Tuttle Twins. Esses livros estão realmente fazendo o maior sucesso. Eles ensinam às crianças economia, história e os princípios que constroem um mundo livre. Então, se você estava esperando o momento certo para adquirir os livros dos Tuttle Twins para sua família, agora é a sua chance de conseguir um ótimo desconto. Basta acessar tuttletwins.com Candace e você vai conseguir os livros com 40% de desconto. Dê liberdade aos seus filhos e ainda estará apoiando o novo programa da Candace.
É tutletwins.com, Candace, então vá lá, vá. Porque eu sei que se você for como eu, lê livros para seus filhos todas as noites. E esses são ótimos livros para ler para suas crianças. Sim, os livros dos Turtle Twins tornam as ideias fundamentais que constroem um mundo livre e próspero, fáceis de entender. E é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal? Agora é hora de entrar em algumas histórias, mas antes quero lembrar vocês de se inscreverem no canal do YouTube. Realmente não vão sobrar muitos desses copos stands, porque estamos quase chegando a 2 milhões de seguidores, o que me deixa muito feliz. Ok, na verdade só tem uma história que quero trazer para vocês hoje, e é um tema muito sensível para muitas pessoas. É difícil para mim falar sobre isso porque conheço pessoas na minha vida que estão passando por tratamentos de FV e sei que essas pessoas não estão fazendo isso com nenhuma má intenção no coração, apenas com um verdadeiro desejo de formar uma família. Enquanto a Convenção Batista do Sul aprovou formalmente uma resolução se opondo aos tratamentos de FV, e isso obviamente causou bastante polêmica, os argumentos deles são simplesmente que a tecnologia de FV regularmente envolve a destruição de embriões humanos no processo. E claro, isso é verdade. Eles dizem, abre aspas, lamentamos junto aos casais que foram diagnosticados com infertilidade ou que estão atualmente lutando para conceber, afirmamos seu desejo piedoso de ter filhos e os encorajamos a considerar as implicações éticas das tecnologias de reprodução assistida enquanto buscam em Deus esperança, graça e sabedoria em meio ao sofrimento. Por fim, é isso que a resolução formal deles declara. Novamente, este é um tema muito difícil porque, como eu disse, tenho amigos que estão passando por esse processo e é complicado quando você está emocionalmente envolvido com um assunto, como saber o quanto eles só querem começar uma família, para realmente pensar sobre as implicações do que está sendo criado com a FV e essas coisas que estão acontecendo, essas questões morais sobre o fato de que, antes de tudo, o que isso permitiu foi que casais homossexuais pudessem ter filhos. No que você acredita? Você acredita nisso? Você acha que isso oferece a melhor oportunidade para as crianças? Claro, isso interrompe o processo biológico natural. Isso dá ao Estado muito mais poder, certo, para decidir quando alguém pode conceber. E a minha opinião pessoal é que isso se tornou uma indústria com tanta imoralidade que está encoberta. Isso não quer dizer, aliás, porque tenho certeza de que pessoas ouvindo este programa passaram por esse processo, que você mesmo seja uma pessoa imoral por querer ter uma família. Mas sempre precisamos pesar as coisas de acordo com o bem e o mal, certo? Quanto de bem está sendo trazido em comparação com quanto de mal está sendo trazido ao mundo. Obviamente, a Igreja Católica da qual faço parte é muito firme em relação a isso. Eles sempre se posicionaram contra o conceito de fertilização in vitro. E eu, no começo, antes mesmo de pensar sobre fé. Anos atrás, ao conhecer alguém em FV, pensei, isso é maravilhoso. Esta é uma oportunidade em que a ciência pode ajudar essas pessoas a conceber. Mas então aprofundei meu pensamento e estudos de história e percebi que, na verdade, é a ciência que está atrapalhando a capacidade delas de conceber. Quando você pensa em todas as mulheres que estão tendo dificuldades para conceber, há um motivo para isso. Grande parte disso é resultado natural das pílulas anticoncepcionais hormonais que elas tomam, que acabam atrapalhando o funcionamento natural do corpo por anos, antes mesmo de pensarem se querem ou não ter filhos, antes mesmo de considerarem essa possibilidade. É por isso que dediquei tanto tempo à criação da série Shot in the Dark. É um ótimo momento para eu contar para vocês que estão ouvindo. Muitos perguntaram, por que trazer essa série de volta? Vou regravar tudo e, em setembro, lançar essa série. Estávamos começando a abordar o controle de natalidade, sua história, e a analisar as bulas e o que dizem abertamente sobre anticoncepcionais hormonais, coisas que mulheres não consideram quando têm 15 anos e vão ao ginecologista que diz, tome esta pílula porque você tem acne. Então, são muitas coisas. E eu acho que tudo realmente começa com educação de verdade, não doutrinação e propaganda. E a ideia de pensar que, você vai poder decidir quando vai fazer sexo, e essa é a beleza. Você vai ter menos espinhas, e essa é a beleza do anticoncepcional. Precisamos começar a pensar mais, e precisamos ser capazes de transmitir uma educação de verdade para nossos filhos. Certo, pessoal, já estamos de alguma forma sem tempo, mas não antes de eu ler alguns dos seus comentários. Primeiro temos Nash Hill.
Ele ou ela escreve: liberal firmemente pró-escolha aqui, comecei a assistir Candace meses antes de uma gravidez não planejada. Vamos apenas dizer que minha filha, ainda não nascida, pode agradecer a Candace e a esses anúncios do Preborn por mudarem minha opinião sobre o aborto. 8 meses se passaram, uma vida inteira pela frente. Aguentem firme, mamães. Manter seu bebê é uma bênção, mesmo estando sozinha. Tem sido difícil, mas ainda assim fiz a escolha certa. A escolha certa nem sempre é a mais fácil. Eu amo isso demais. E é claro que esse é o motivo pelo qual devemos falar sobre o Preborn agora. De acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua faturando bilhões, apesar da diminuição de clientes. A principal conclusão é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões provenientes de recursos dos contribuintes. Estamos financiando a morte de crianças? Isso é errado. Isso é bárbaro. É como uma civilização asteca. Estamos sacrificando crianças e dizendo às mães que está tudo bem porque elas não querem ser incomodadas por ter um filho, mesmo sendo a maior bênção da minha vida ter filhos. Então, o que precisamos fazer como pessoas que estão sem saber financiando esses milhões de dólares em impostos para apoiar essas pessoas é garantir que revertamos isso dentro da nossa capacidade, para garantir que tiremos a clientela de grupos como a Planned Parenthood, que salvemos esses bebês que eles estão tentando matar. E a Preborn pode nos ajudar a fazer isso. Eles operam com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias. Sem nenhum financiamento do governo, a rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com os gigantes do aborto. E eles precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. Quando você doa $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante como a que você acabou de ouvir, que está passando por uma crise. Assim que ela ouve o coração do bebê e vê aquela vida preciosa, as chances de seu bebê sobreviver dobram. Então, apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta ligar para 250 e dizer a palavra-chave BABY. Isso mesmo, 250 BABY. Ou você pode acessar preborn.com/candace, isso mesmo, preborn.com/candace, é incrível. E essa é uma pessoa real que está comentando ali e dizendo que a Preborn foi o motivo que a fez tomar essa decisão. Por isso também é um lembrete para nós acolhermos pessoas que têm ideias erradas, porque todos nós começamos com ideias erradas. Estamos todos mudando a cada dia, e só fazemos isso por meio de conversas significativas, positividade, abraçando uns aos outros e aceitando o desafio do ambiente em que vivemos, que é tanta poluição causada por uma psicologia ruim. Também tenho esta mensagem da Manect. Eu já falei para vocês sobre esse aplicativo. É incrível. Ele permite que as pessoas me enviem mensagens diretamente e eu posso responder com uma mensagem de áudio. Agora, é claro que isso custa um pouco de dinheiro. Eu leio comentários de graça, mas eu adoro que se você tiver uma pergunta urgente e quiser falar comigo, pode entrar no aplicativo Benect, pagar uma taxa e eu simplesmente respondo. Eu simplesmente respondo em áudio. Bem, essa pessoa me escreveu hoje de manhã enquanto eu estava caminhando. Oi, Candace! Me deparei com uma das suas respostas que me deixou intrigado. Você disse nessa resposta que não vacinou seus filhos, e eu sou um novo pai de uma menininha. Isso tem me atormentado há meses. Eu não quero vacinar, mas me sinto pressionado a fazer isso pelos meus colegas e principalmente pela pediatra dela. Felizmente, optei por não dar nenhuma vacina ao nascer. O que você fez em relação à escolarização deles? Educação domiciliar? Isso foi um problema para eles participarem de algum programa esportivo, etc. Você solicitou isenção religiosa? E também como você encontrou um pediatra disposto a atender crianças não vacinadas? A maioria dos consultórios pediátricos afirma que não atende crianças não vacinadas, etc. Eu sei que esse é um assunto delicado. Você não é médico, Hess, mas qualquer opinião seria imensamente apreciada. É justamente por não ser médico que produzi aquela série Shot in the Dark. E é justamente por não ser médico que espero que você saiba que estou falando de coração quando conto o que fiz com meus filhos. Por que eu iria querer prejudicar meus filhos? Não, eu não vacinei nenhum deles. Existe um motivo para isso. Depois de fazer minha pesquisa, eu tinha muitas perguntas. Essas são as coisas que o Pyers me questionou ontem à noite. E quanto à poliomielite? Todas essas coisas. Eu fiz minha pesquisa e estou certo da decisão que tomei. E eu quero, como disse a esse usuário no Manect esta manhã por áudio, basicamente disse a ele, estou trazendo de volta o M-Chat in the Dark, como falei para vocês mais cedo, mas também que meus filhos são pequenos. Importa onde você mora? Respondi para ele e perguntei onde ele morava. Aqui no Tennessee, na verdade, temos leis. Nós solicitamos a isenção religiosa e eles têm que respeitar essa isenção religiosa aqui no Tennessee. Então você precisa pensar sobre isso. Onde você está criando seus filhos realmente importa. Vale a pena se levantar e se mudar
para que você possa criar seus filhos em um lugar que tenha os mesmos valores que você, que acredita na liberdade médica? Para mim, é definitivamente sim. Não havia nenhuma chance de eu vacinar meus filhos, considerando que eu mesma fui prejudicada por uma vacina, o que me levou a pesquisar tanto para proteger meus filhos. E o que eu quero dizer aos pais também é: confiem na sua intuição. Sua intuição importa, certo? Eles estão sempre tentando fazer você ignorar sua intuição, que é divina. Deus está te dizendo que algo está certo ou algo está errado. E eles vão chamar isso de teoria da conspiração. Não, não. Sua intuição não é uma teoria da conspiração. Preste atenção em si mesmo, nos seus sentimentos e nas suas emoções sobre as coisas. Para mim, isso sempre funcionou no final das contas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que amanhã vamos exibir uma entrevista com Brianna Joy Gray. Talvez você já tenha ouvido essa história circulando. Brianna Joy Gray, ela costumava ser a porta-voz da campanha de Bernie Sanders. Ela está à esquerda. Ela então se tornou uma anfitriã no Capitólio. Ela está nessa rede há algum tempo e alega que foi demitida porque não era pró-Israel. É muito interessante. Sim, definitivamente deveríamos falar sobre isso. Então ela estará conosco amanhã para nosso episódio de sexta-feira. Será apenas uma entrevista com ela. E também, pessoal, algumas ótimas notícias. Tucker Carlson anunciou que está em turnê. Mas adivinhem? Tenho alguns ingressos que posso lhe dar. Então agora, as primeiras 10 pessoas que entrarem no clubcandice.com e comprarem uma taça Standus autografada, nós vamos assistir isso agora mesmo no back-end. As primeiras 10 pessoas receberão ingressos grátis para o Tucker Carlson. Você pode vê-lo no Kansas. Ele estará em Wichita, Kansas. Com Charlie Kirk ou em Anaheim, Califórnia, nós temos esses ingressos e ele estará lá com Bake. Então aproveitem, pessoal. clubcandace.com. As primeiras 10 pessoas que comprarem uma taça Standees vão ganhar ingressos grátis para ver Tucker Carlson em uma dessas duas cidades. Certo, pessoal? É isso. Nos vemos amanhã.